Olá, tudo bem? Como vocês estão? Que alegria podermos estar juntos, né? Na produção desse lindo mosaico. Fazer girassóis, gente, como é agradável, né? A beleza do girassol, as cores que a gente pode estar utilizando, né? São cores vibrantes e eu quero mostrar para vocês, ó, sejam bem-vindos. Turma do YouTube, pessoal aqui do Insta, pessoal que está me acompanhando aqui no Face, que alegria ter vocês comigo, tá? É um prazer poder ensinar. Boa tarde, tudo bem? Ai, que delícia vocês chegando aqui, que gostoso esse momento que a gente pode estar juntos e juntas, né? Ó, como está ficando o meu trabalho. Boa tarde, Maria Lúcia, Maria Abrão, tudo bem? Olha, gente, o que vocês acham? Olha como tá charmoso, né? Fiz as folhas, tá? Ó, lembra a aula passada que a gente falou sobre as folhas? Iniciei aqui um pedacinho aqui na parte de baixo também. E hoje nós vamos trabalhar o nosso girassol um pouquinho diferente também, trabalhando do escuro para o claro, né? Ai, que gostoso, todo mundo chegando. Alfa, tudo bem? Mônica, que delícia ter você aqui comigo. Pessoal, Sheila, olha aí o pessoal do Insta, do YouTube entrando, que alegria, gratidão. Márcia, tudo bem? Que delícia ter vocês aqui. É um prazer enorme poder passar esse momento com vocês, né? Graças a Deus, terça-feira, bora mosaicar, né? Então a gente já vai começar aqui para render o nosso tempo, tá? Já tem o seu kit? Ainda não tem? Vem para cá, mosaicoemcasa.com.br, ou você pode fazer o seu pedido também pelo WhatsApp DDD 17 991 070908, tá? Faça o pedido aí do seu kit, as nossas aulas ficam aí gravadas para vocês acompanharem. Estamos na 4ª aula já, tá? Bora lá? Vambora, Soninha, vamos fazer? Mônica, pessoal que tá aí comigo, bora? Vamos? Vamos, Marli, que bom que você chegou, senti sua falta hoje. Bora lá, gente, vem, Grazi, vem pra cá. Vamos, gente, vamos mosaicar. Vou redirecionar aqui pra gente conseguir ganhar tempo, render tempo aqui, porque o processo é longo, né? Esse mosaico é grande. Bora? Vem comigo, vem. Vamos iniciar. Vem, Margarita, vem pra cá. Vamos lá fazer o nosso girassol. Vou redirecionar aqui. Boa tarde, que delícia ter vocês aqui, viu? É uma alegria enorme ter esse momento juntas todos aqui. Ó, então eu vou trabalhar esse girassol. Como tá ficando bonito, né? Vamos lá? Que gracinha que tá ficando a nossa... Imagina, sabe o que eu fico pensando, grupo lindo? Fazer uma mesa de jantar. Oi, Alda, vem pra cá, meu amor. Fazer uma mesa de jantar com esse desenho, assim, toda a extensão e colocando vários girassóis, né? Imagina. Ou fazer um girassol bem grande, bem no centro da mesa. Vem, Gilmar, vem pra cá. Vamos, gente. Ai, que gostoso. Damari, você chegou, lindona. Ô, Glória, tava sentindo a sua falta. Bora? Vamos começar, né? Senão a gente não ganha tempo, porque olha, a gente começa a conversar aqui e o tempo voa. Ó, então o que a gente vai fazer nesse? Um pouquinho diferente dos outros dois. Então, para recapitular, fizemos esse no laranja. Esse a gente fez uma laranja escura e uma laranja normal. Esse daqui a gente vai brincar um pouquinho. Pega uma caneta aí para vocês anotarem, ó, no desenho. Deixa eu colocar de frente para vocês o que vai ser folha. Dá para ver bem aqui, né? Ó. Então, gente, marca aí, ó. Aqui é folha. Aqui embaixo, coloca um F, tá? Vai ser folha.
folha, folha. Aqui, ó, tá vendo essa parte fechada? É folha. Aqui vai ser folha, aqui também e aqui também, tá? Então, são folhas, ó, dá pra ver bem? Anota aí o que vai ser em verde, que nós vamos brincar com tons de verde, tá? Toda essa parte de baixo são folhas, aqui nessa lateral, esse e esse daqui, ó, que vem pra cá também é uma folha, tá? Dá pra ver bem, né? Então, anota, tá, Damares? Pessoal que tá chegando aí, Yara. Aqui nós vamos fazer com tons de laranja. Aqui já são as pétalas, porque essa daqui, essa ela tá meio que de lado e a gente vai dar essa direção como se ela estivesse um pouco fechada com o verde, tá? Então, não coloquem laranja aqui não. Então, feito isso, anotaram? Não vou perder muito tempo, depois você volta o vídeo para você ver quais a gente marcou, tá? Aqui, gente, nós vamos trabalhar, nós vamos iniciar com laranja escuro e com laranja mais claro. Vamos trocar um pouco a cor, o jeito de montar. Então, pega um pedaço aí do seu azulejo, a gente vai cortar ele, ó, fazendo pequenos pedaços, né? E vamos começar pelas pétalas, tá? Vou colocar aqui, porque assim a gente já vai vendo mais ou menos a modelagem dele, ó. Então, você vai pegar um pedacinho, vai colocar dentro aqui e acertar. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho menor, que a gente vai começar com laranja escuro indo, ó, coloca sempre, às vezes as pessoas falam que não estão conseguindo cortar, observa quanto ele fica para fora do azulejo. Se eu colocar ele aqui, ó, eu vou fazer muita força para cortar, tá? Então, não façam isso, ó, coloca sempre um pouquinho para fora, ó, muito mais fácil de corte. Cortei. Venho aqui dando aquele leve acabamentinho, ó. Você coloca aqui embaixo, vai tirando o excesso. E tirando a parte que tá vendo aqui, ficou com uma ranhura, ó. Vamos tirar também. Eu evito o máximo de lixar, ó. Eu tô lixando com o alicate, tá vendo, ó? O alicate é que faz essa função. Ó como ele fica certinho, tá? Então, iniciamos uma folha, ó. Aqui ela tá um pouquinho grossinha, eu vou dar uma leve afinada, deixar a ponta aqui mais fino, ó. E aí você vai fazendo o seu corte também, não precisa ficar idêntico ao nosso, tá? Porque cada um tem um jeito de pegar no alicate, uma forma de trabalhar. Ó, então eu vou cortar mais um pedacinho. Vou dividir aqui, lembra que a gente tá trabalhando com peças quebradas, né? Picadas. Ó. E vamos fazer o início da pétala laranja, só o início, tá? E depois a gente vai clarear, vai vir clareando, aqui, ó. Então, fiz o comecinho da nossa margaridinha com laranja escuro. Deixa eu virar aqui para vocês, que eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Que aqui fica mais próximo, né? Para vocês verem. E agora a gente vai clarear. Vai vir com um tom que você tem aí no seu kit do laranja mais claro, mesmo que a gente fez aqui, tá? Então, vamos picar. Ó.
Aqui eu vou tirar a bordinha, porque senão, se você deixar essa bordinha, ela fica mais baixa. Então, eu dou uma retirada bem de leve, ó, só para que fique certinho na altura. Vou colocar aqui um pedacinho do azulejo. Lembre que a gente tá fazendo ele picado, eu ainda vou cortar. Mas eu vou marcar aqui mais ou menos aonde eu quero cortar, tá vendo? Ó. Vou começar, começarmos a fazer o nosso girassol, né? Ó. Então, aqui eu não vou deixar essa peça inteira, porque eu tô trabalhando com peça picada, eu ainda vou dividir ela, sempre seguindo bem o formato da pétala, não saindo muito para fora. Vou fazer uma leve divisão nela aqui, ó, em dois, para seguir a sequência do nosso projeto, tá? Então, a gente vai vir do escuro pro claro. Nessa pétala aqui, a gente vai, é uma outra forma de você montar o girassol. A gente já fez um colorido, uma cor sim, uma cor clara e uma escura, uma com a cor só, para vocês terem modelos, né? Por que a gente está fazendo isso? Para vocês terem uma variação de maneiras de produzir o seu girassol aí, quando você for criar a sua mesa, quando você quiser criar uma bandeja, né? Aqui também, ó, é só colocar o puxador vira bandeja, também ficaria legal, né? Uma peça assim como bandeja. Ó, eu coloco mais ou menos aqui, deixa eu ficar em pé para eu enxergar bem. Então, eu coloco mais ou menos o que eu preciso cortar, ó. Vou fazer a marcação. Aqui eu preciso tirar um pouquinho. E venho devagarzinho, ó, sempre com o alicate para fora, tirando e acertando, ó, o formato da folha. Vendo? O próprio alicate vai fazer essa função. Se você pegar o hábito de não usar lixa, vai ser muito bom. E ele dá o acabamento, ó, ele fica certinho, fica lisinho, tá vendo? Ele não fica nada com rebarba, nada sobrando, ó. Finalizei, já vou colar, tá? Ó que charmoso que ele fica, tá? Deixa eu colar ele aqui para eu poder erguer um pouquinho para vocês verem. Quem tá chegando agora, a gente tem o kit no nosso site para vender, ou você pode fazer o pedido também pelo WhatsApp, que é o 17991 070908, e as aulas estão gravadas. Aqui é a quarta aula, mas a gente tem desde o início, o pessoal que tá aqui comigo já me acompanha, né? Renata, a gente não tem esse desenho, fui eu que criei. Ele é feito à mão, a gente não tem, não foi algo que eu tirei de algum lugar. Então, eu passo o desenho aqui na madeira, mas eu não tenho ele para você poder salvar. O que você pode fazer é tirar uma foto da sua madeira, e aí você vai ter esse desenho sempre salvo, né? Porque esse é um desenho que eu fiz, eu que montei essa forma de colocar os girassóis, tá? Vou ficar te devendo. Tem alguns que a gente faz que eu libero o desenho, porque a gente tira de algum lugar, do Pinterest. Esse aqui não foi, a gente que criou. Eu e meu esposo, ele desenha muito bem, me ajudou. Ó, observa como ele ficou diferente aqui das outras, tá?
Então, a gente vai trabalhar com as cores aqui. Então, sempre do escuro pro mais claro, dá pra ver bem, né? Ó, tá? Ó como ele fica um pouco diferente dessa. Na hora que nós terminarmos, você vai ver que a sensação de olhar essa pétala vai ser diferente dessa daqui e da outra. Então, é outra maneira de você estruturar. Vamos fazer mais um pouco, que você vai ver a beleza que fica. Que bom, Isaías, que você está aprendendo com a gente. Oi, Ângela, Renata, que alegria ter você aqui. A Renata, gente, ela fez uma africana maravilhosa. Parabéns, viu, Renata, pela sua africana. Eu até demorei um pouquinho para postar, peço desculpas, mas eu amei, viu? Tudo bem, Flávio? Estamos aqui brincando, ó. Ó, essa daqui, gente, ela tem uma ponta que como se ela estivesse saindo meio que de lado, ó. Você tá vendo que ela é maior, ó? Isso aqui a gente precisa fazer, tá? Seguir, para dar o efeito, você tem que seguir exatamente o desenho. Então, a gente vai fazer essa ponta juntos aqui, ó. Fazer esse... Ó, acompanhar o contorno para não alterar o resultado, tá? Então, esses cuidados na hora que a gente tá montando, precisamos ter para ele ficar bem bonito. Ó, eu vou tirar aqui os... Eu já até tinha uma pontinha aqui, ó, e eu tô aproveitando ela. Vou tentar tirar minha mão da frente, que toda hora eu tampo o que a gente tá fazendo, né, ó. Mas, ó, observa, ele entrou certinho dentro do desenho, tanto na sequência aqui embaixo, quanto aqui, ó, tá? Ele vai me dar estrutura para subir. Eu até vou colar ele para não ficar saindo do lugar, porque ele ficou muito certinho aqui, ó. Ó que bonitinho. Seguir o desenho é essencial, não mudar. Então, a gente tá começando aqui com um pedaço laranja escuro no kit que você tem aí. Se você ainda não tem, pede, que a gente envia para você. Você pode assistir desde a primeira aula. Ó, eu vou marcar aqui o que eu vou precisar mudar. Deixa eu pegar minha caneta. Eu vou fazer o desenho, ó, eu vou fazer um corte aqui para facilitar o restante que está por vir, tá? Eu sempre uso a minha caneta e vou marcando e facilitando o corte também. Às vezes a gente coloca, você já colocou uma peça e ela dificultou o encaixe daqui da próxima, então a gente tem que pensar até isso, porque aqui, ó, eu consigo colocar uma peça menor, encaixando e facilitando os encaixes das próximas que estão por vir. E aqui eu já vou vir com laranja, ó. Essa peça já tava aqui, tá bem certinha. Essa, como ela tá bem de lado, pra ela não ficar saindo, eu já vou colando, ó. Então, essa sequência você tem que seguir direitinho. Você acha mais fácil fazer ele picado, olha a enquete aí, ou fazer ele desenhado a peça inteira? Qual você prefere? Ou qual você acha mais bonito? A gente sempre faz peças inteiras, né? É a primeira vez que a gente está trabalhando com a peça bem cortadinha, bem picadinha. Qual você está gostando mais? São efeitos bem diferentes, né? Eu acho assim que esse daqui dá, na minha opinião, dá mais trabalho. Só que o efeito dele também fica bem delicado, né? Ó, então aqui a gente já tá vindo com um laranjinha. Observa que aqui eu vou tirar esse pedaço tá mais, mas ó, olha aqui como eu já acertei o alinhamento para vir com outra peça. Consegue ver isso?
Ó, aqui eu facilitei bastante, ó. Eu venho com uma peça mais fácil para montar o restante. Então, toda vez que você for colocar a montagem, quando elas são peças assim picadas, sempre já deixa mais ou menos organizado para a próxima, para você não ficar sofrendo, tendo que colocar uma peça muito pequena. Vai sempre observando os formatos que você está fazendo para facilitar a sua vida, sabe? Não deixando muito triângulo, muita ponta, né? Ó, aqui eu tô tirando a rebarba. Só que também observa aqui, pegando o jeito do corte, rapidinho você vai montando as suas pétalas. Tá? Já vou colar. Então, estamos indo do laranja escuro pro laranja claro. Outra maneira, quem tá chegando agora, cada dia a gente fez um jeito, né? Uma brincadeira com as cores. A forma de montagem é a mesma, mas a brincadeira com as cores a gente tá fazendo diferente. Ó, aqui, o que que eu vou fazer? Vou tirar mais ou menos o desenho e modelar ela aqui, ó. Tá saindo bem aqui. E aí a gente já consegue mais ou menos já finalizar ela. Ó, bem devagarzinho. Já conseguiu cortar com seu alicate modelador? Já pegou o jeito? Essa forma da gente trabalhar com alicate ajuda muito no aprendizado, né? Como você pegar no alicate, a força que você precisa ter para fazer um corte bonito, para lixar. Ó, ela fica certinha. Sem contar a higiene mental que a gente está fazendo aqui, né? E montamos um grupo delicioso que toda terça se une, né, gente? Que delícia! Oi, Sheila, como é que você tá? Tudo bem? Que gostoso ter vocês aqui, viu? Que alegria! Ó, então, a tarefa de fazermos as pétalas já está dada e a gente já vai passar para outra etapa aqui. Vamos fazer os verdes, tá? Então, eu quero que vocês deem a continuidade, ó. Ó como ela vai ficar, tá? Sempre você vai colocar escuro aqui embaixo e vai clareando. Vai usar o mesmo método de montagem que nós fizemos aqui. Eu não vou ficar repetindo, porque senão eu vou ficar fazendo a mesma coisa que a gente já fez de flores, tá? Porque assim a gente já vai aqui definindo o verde. Então, vocês vão ter de tarefa isso, dar continuidade aqui. Vamos já colocar os verdes pra gente ter isso bem definido? O que que vocês acham? Né? Já definimos como vai ser essa flor. E ela, ó, como elas ficam diferentes, essa inteira. Essa daqui, uma corzinha, um laranja escuro, um claro. E essa vindo diferente. Na hora que você montar tudo, nossa, vai dar um efeito. E no olhar depois vai ficar bem legal. Esse é mais craquelado, é isso? Ele entra como um trincado, né? É o azul, aquele corte, tipo um trincadiz, né? Mas na verdade a gente vai picando ele e montando em pedacinhos. E é diferente um pouco de montar ele inteiro, né, gente? Inteiro rende, né? Bora aqui, vamos fazer as peças. Depois aqui a gente vai trabalhar bastante o trincadiz, sabe? Na hora a gente vai fazer um andamento bem legal. Ó, vamos marcar as pétalas que a gente vai fazer aqui. A gente vai brincar com o verde médio e o verde escuro. E já vamos deixar definido, porque a folhagem, a pétala, a gente já mostrou quais as cores vamos usar.
E aí, quando você for montar alguma coisa, você vai ter essa forma e cores disponíveis aí, às vezes, para mostrar para um cliente, falar, olha, eu tenho várias formas de fazer o nosso girassol, você pode escolher, né? Fica como um mostruário para vocês. Ó, então vamos iniciar as nossas folhas. Aqui eu tenho uma folhinha que vem do cantinho, eu já vou fazer a marcação e já vamos... Ela vai mais inteira, a gente não tá fazendo a folhagem picadinha, tá? Só mesmo as pétalas. Ó, deu um branco aqui, quase que não saiu. Então, aqui a gente já pode brincar com ela. Elas não são muito grandes, dá pra gente deixar elas mais inteiras, para que a pétala fique em destaque, né? As pétalas do girassol, tá? Então, a gente já vai marcando, ó. Você vai acompanhando comigo, aí, quais vão ser verdes. Ó, você vai colocando mais ou menos próximo ao desenho e fazendo a alteração, tentando com o olho moldar a pétala, sabe? Para não ter que ficar tirando o desenho. É bom a gente ir moldando o nosso olhar, né? Ó. Então, já fizemos uma, não vou colar, porque aqui nós temos essa que tá mais fininha. Então, eu já vou cortar essa mais fininha e vou trabalhar com o nosso verde. Deixa eu ver se eu tenho um pedacinho de verde aqui. Sabe aqueles retalhos que a gente vai guardando? Porque para fazer, para fazer folha, a melhor coisa que tem são esses restinhos. Que às vezes você não precisa ficar gastando muito azulejo. Pega aí o seu retalhinho, ó, que sobrou dos outros cortes, e deixa perto de você. Porque aí a gente vai usando tudo que tem, né? Tem muito retalhinho aqui, ó, que dá pra gente utilizar. Aqui ele faz uma peça um pouquinho mais fina. Eu venho mais ou menos olhando o formato dela e tentando moldar, ó. Vendo? Ele faz como uma meia-lua, bem fininho. E aí eu vou cortando devagarzinho, ó. Vou entrando com o alicate e não colei essa para eu acertar a fininha primeiro, olha lá, ó, tá? De olhar, a gente vai aprendendo a criar a pétala, ó. Ó como ela é fininha. E aí você vai formando. Deu certo, você já cola, ó. Então, marca aí. As duas aqui a gente já está usando uma cor mais clara e um verde mais escuro. Aqui a gente vai trabalhar o verde mais claro também. Às vezes você pega uma peça e ela já dá quase o formato, ó. Olha essa aqui, ela quase já dá o formato que eu preciso no encaixe, ó. Vendo? Eu preciso tirar um pedacinho aqui só, que basicamente ela já tá com o formato que eu quero. Quanto mais você conseguir fazer olhando, vai ser muito bom para você não ficar tão viciado em tirar o desenho, o formato. E utilizando também tudo que você tem, né? Não precisa ficar muito idêntico ao que tá no desenho. Só de você olhar e ele dá mais ou menos o formato da folha, o tamanho, né? Nem, ó, aqui ele tá um pouquinho mais
mais gordinho, mas pouca coisa. Mas ficou assim, esteticamente bem bonito, tá vendo? Então eu não vou ficar mexendo muito. É um mosaico mais livre, né? E você vai criando, vai usando a sua imaginação aqui, buscando chegar o mais perto do formato da folha, só mesmo aqui na nossa folhagem, na nossa pétala, que a gente tem que seguir o formato, a orientação que a pétala tá te dando, isso você tem que cuidar. E aqui você vai mais ou menos usando o material que você já tem. Ó, já vou colar. Aqui você não precisa ficar tão... Tem que ficar exatamente como tá no desenho, a folhagem. Seguiu a sequência, ficou legal, deu certo, ficou bonito, cola. Não tá... Ó, observa assim também que ele não... Essa peça não pega o espaço dessa, né? Aqui tem uma outra folha, ó. Isso sim, pode brincar com o tamanho, mas não deixar passar demais, tá? Então, aqui tem uma folha, eu vou fazer escura. Não ultrapassar o limite do desenho. Mas não se preocupe tanto se não ficar idêntico ao formato. Ó, aqui, deixa eu ver se ele tá passando o desenho. Ele tem uma curvinha aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai se encaixar. Ó, ele deu certinho, gente. Não passou, tá vendo? Ó. E eu usei o formato da peça mesmo. Ela tava pronta aqui. Eu só dei um cortezinho. Então, deu certo, cola. Coloca a peça lá, vê se a estética da peça tá legal, se não tem nenhuma rebarba, se ela tá bonita, né? Ó. E vamos embora, vamos seguindo em frente, que o tempo aqui não passa, ele voa, né? Oi, Alice. A Alice, gente, ela tá com um projeto super legal na prefeitura da cidade dela, tá dando aula, já virou celebridade. Oi, Zaira, tudo bem? Que delícia ter vocês aqui, a Maria, a Lúcia, ó. Então, vamos fazer a marcação mais aqui de dentro, porque aqui de fora é fácil, né? Essas que estão mais assim, caidinhas, ó, tá facinho de você saber que são as verdes, a gente já marcou. Então, ó, aqui essa grandona, essa a gente vai precisar fazer um pouco na medida, no tamanho, assim, mais certinha, para ela não pegar o espaço da folhagem, né? Deixa eu ver mais ou menos o tamanho que eu preciso cortar pra gente acertar. Ó, eu vim pro corta-face, vi mais ou menos o tamanho dela, tirei uma tira. Vou usar ela assim, porque a peça ela já fez até um arredondadinho. Eu vou usar isso ao meu favor, ó. Falta pouquinho para eu encaixar ela aqui. E eu vou dando formato, ó. Por que fazer assim? Por que não tirar? Pra gente trabalhar mais a nossa memória, trabalhar formatos, né? Medidas. Isso contribui muito na nossa higiene mental. Ó, eu já tô acertando e formando ela. E aí você vai curtindo sem pressa cada peça que você consegue fazer, não é? Não é gostoso? Você, consegui fazer essa. Eu não fico assim querendo acabar um mosaico, eu vou curtindo cada pecinha que eu faço, o tempo que eu estou criando. Eu costumo dizer que a gente não pensa em nada, liga o modo criativo total, né? Ó, já conseguiu tirar a rebarba só com um alicate também? Ó, como a gente vai desbastando. E
a peça já tá pronta. Então, é legal você ir buscando fazer sem... Aqui, ó, tem uma pontinha que tá atrapalhando um pouquinho, eu tenho que tirar ela, ó. Tá vendo? Fiz essa no verde escuro. Vamos colar? Ela ficou muito boa, ó. Ficou bem certinha. Dá bem o formato que a gente precisa, ó. E aqui tem uma que eu quero marcar, que é essa daqui, ó. Dá a impressão que ela faz parte do conjunto de pétalas do nosso girassol, mas não, ele ainda é uma folha e a gente vai fazer ele já. Vamos usar um verde mais claro para se destacar aqui, né? Ó, tá vendo a folha, o pedaço? Eu falo que o azulejo fala com a gente, né? Ele basicamente tá dando para mim o formato dessa peça. Eu consigo visualizar ela aqui, ó. Eu sei o que eu tenho que tirar, mais ou menos, né? Minha mão tá entrando na frente um pouquinho. Ó. Mais ou menos você deixa o formato aí dela. E vem tentando moldar devagarzinho, nunca tira muito, vai devagar e vai colocando no desenho, ó. Devagarzinho você vai cortando e aplicando no desenho. E vendo os ajustes que você tem que fazer, né? Já fiz a ponta e agora, ó, essa ponta ela é um pouquinho pra cá e ela tá um pouquinho gordinha, então eu vou mudar o formato aqui, ó. E aqui eu tenho que diminuir. Você vai colocando e sentindo o mosaico, a peça no desenho, se ela tá certa ou não. Olha lá. Ela tá um pouco gorda ainda, vamos tirar mais um pouquinho, ó. Você vem devagarzinho com o alicate. E é bom porque vocês vão aprendendo a mexer bem com o alicate, a trabalhar a força, principalmente com ajustes, né? E prontinho, ó, já tá certinho dentro do desenho, ó. Vamos colar? Então, marcamos as principais verdes. Deixa eu limpar aqui a minha bagunça para vocês conseguirem visualizar, né? Então, terão algumas tarefas aí para vocês fazerem. E a gente, aqui embaixo ficaram, ó como ela fica bonita, tá? Então, nós marcamos, ó, as pétalas daqui, você vai trabalhar o verde claro, o verde escuro, vai fazer esse composê de cores aqui, tá? E aqui você tá livre para formar as pétalas do girassol, porque aqui são pétalas, ó. Agora é tudo pétala. Nós já marcamos o verde, que vai dar o efeito na peça. Vamos fazer os verdes aqui embaixo, já deixar isso pronto. E aqui no meio é o marrom. E aí, você vai fazer igual nós fizemos aqui, marrom claro e marrom escuro. Vai misturar e vai aplicar no miolo. Então, a tarefa é fazer o miolo, fazer todas essas pétalas igual nós usamos aqui, sempre trabalhando o laranja escuro para o laranja claro. Trabalhar cortes menores, tá? Seguindo as outras que nós fizemos. E o verde você vai fazer também. Aqui eu usei um verde médio, verde escuro, verde médio, verde escuro, verde médio. E vamos trabalhar aqui embaixo, aproveitar que a gente já tá com esse verdinho aqui. Estamos quase terminando as flores, né? Ó,
Aqui embaixo eu quero colocar tudo verde escuro. Se você quiser brincar com as cores e colocar um de cada cor, você pode. Mas eu quero colocar bem... todas com tons mais fortes, como se fossem folhas caindo, sabe? Do girassol saindo, mas tudo com um tom só. Ó. Como se elas estivessem saindo, né? O verde aqui, essa parte mais aberta, né? Só que eu vou fazer todas elas com um verde escuro para dar um destaque no projeto, nessa parte de baixo aí, tá? Sandra, eu posso fazer todas com outro tom de verde? Você pode, você tá livre para você colocar, se quiser colocar um de uma cor, outra de outra, pode também. Tô aqui só para dar dica, para mostrar a minha maneira de pensar e de criar e as possibilidades que você pode ter, tá? Se você achar que prefere colocar ela uma clara e uma escura, não tem problema. Nessa parte não tem problema. Eu quero mostrar como que ela fica toda no verde. Deixa eu acertar aqui a ponta, o encaixe. Tirar a rebarba, né? Acabar o corte, que eu só fiz o formato e não terminei o corte. Ela ficou toda feia, você viu? E aí a gente vai colar para você ver como ela fica bonita também com o verde escuro na parte de baixo. Ó, falta só um pedacinho, já dá pra gente montar para eu erguer para você. Esse daqui não tá legal, o tamanho, o formato dela. Deixa eu ver aqui. É um pouquinho deitada. Ó, eu tô mais ou menos também colocando o formato da nossa... de cada pétala, né? Deixa eu já ir colando essas para eu erguer, para vocês verem ela com o verde escuro embaixo. Pra ver se vocês gostam. E aí, se você quiser fazer assim, fica bem legal. Ela só com verde escuro na folhagem próxima ao laranja. Porque ela tá ficando bem perto dessa folhagem mais laranja claro, né? Ó. Essa aqui não deu certo, vou precisar cortar de novo para poder mostrar para vocês. Ó, coloca ela bem dentro do desenho. Bem livre, ó, mais ou menos eu segui o desenho, mas deu o formato, eu coloquei, tá? Ó, para essa daqui, ela tá ficando um pouco pequena pro espaço, mas ela ficou legal também. Eu acho que eu até vou usar ela. Já tá pronta, tá vendo? Ela ficou um pouquinho menor, mas não tem problema. A gente usar o material que tem, né? Não ficar gastando muito azulejo. Porque a folhagem a gente já tá mais livre. Acertar aqui. Ó como ela fica bonita com o verde embaixo. Ó que legal. Dá pra ver bem, não dá? Que aí dá um destaque maior aqui, que ficou com um laranja de uma cor só, tá? Então, fizemos pétala, marcamos toda a parte verde que a gente precisava fazer. E agora, vocês vão criar essas partes que são de pétalas, tá? Espero de verdade que vocês estejam gostando até aqui. Olha quantas... uso
casquinha de ovo. Tô vendo aqui alguém perguntando, né? E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Esse azulejo é ótimo para trabalhar, verdade, né, Flávio? Ele é fininho. Vai ficar assim, ó. A intenção foi colocar várias formas e possibilidades de vocês criarem seus girassóis, né? Então vai ficando assim como um modelo, né? Precisou, você já tem aí. Quer criar alguma coisa, você tem o seu modelo aí, ó. A luz tá batendo, mas eu acho que dá para ver bem, né? Então aqui vai trabalhar um pouco diferente das outras duas. Vamos sair do laranja escuro pro claro. E aqui a gente trabalhou mais verde nessa. Essa aqui a gente colocou mais folhagem verde para cima, tá vendo? Ó? E ela dá o efeito do girassol, ó. Você percebe que ele tá bem de lado, tá? Ó como ele já tá ficando no geral. A luz tá batendo, eu tô com uma iluminação aqui para vocês enxergarem bem, mas ela bate, deixa eu colocar meio de lado aqui, dá pra ver, ó. Olha no geral, a folhagem verde, essa inteira numa cor, essa brincando os tons e essa nós vamos fazer do laranja claro pro escuro. Muitas possibilidades de criar em um único projeto, não é verdade? Flavinho, tem uma pessoa na porta. E na aula que vem, então, terminem esse girassol, tá? Que a gente vai na aula que vem começar fazer de outro jeito, marcar os verdes e já vir pra cá, ó, marcando todo. Eu quero na aula que vem marcar toda essa parte junto com vocês, que é a parte que vai borda, pra gente finalizar a parte de desenho, porque aí nós já vamos entrar na parte de andamento e eu quero fazer ele bem bonito, tá? Obrigada, gente. Vamos fazer a grama. Vamos sim, Sheila. A gente vai fazer junto na aula que vem a grama. Eu precisava marcar bem esse girassol, porque eu queria mostrar a forma diferente de montar na cor, né? Mas aí depois na aula que vem a gente já vai montar a grama e vai tentar iniciar o andamento, que a gente já vai para a fase final do nosso projeto praticamente, tá? Quem está chegando agora, que não viu ainda, não conhece o nosso projeto, esse é o Mosaico para Todos, mosaico gratuito, aulas gratuitas, tá? E quem precisar comprar o kit, a gente tem disponível aqui no 17 99107 0908, tá bom? Gente, muito obrigada por esse momento maravilhoso com vocês. Olha, foram os melhores 50 minutos da minha terça-feira. É uma delícia estar com todo mundo aqui, o pessoal do Clube do Mosaico, as pessoas que estão aqui no nosso, fazendo passo a passo do curso. Uma gratidão imensa que eu tenho, tá? Quem precisar de materiais para mosaico puder comprar comigo, eu agradeço. Compartilha nosso vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, tá? Até terça, façam as tarefas. Eu quero ver as tarefas prontas, ó. Segura o meu beijo. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Até!